Olá, você meu amigo, minha amiga aqui do Tec Concursos, como é que tá? Tudo certo? Professor Bruno Lira aqui para a gente continuar o nosso curso de Direito Administrativo. Estamos aqui falando sobre agentes públicos e agora vamos falar sobre criação, transformação e extinção de cargos públicos. É um tópico pequeno, vai ser uma aula mais curta do que as demais, mas é importante você saber qual é o processo, como acontece esse processo de criação, transformação e extinção dos cargos, tá, pessoal? Olha só. Para a gente iniciar, eu trouxe aqui para você a redação da Lei 8.112/90. É o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União. E aí o artigo 3º diz assim, ó, cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas ao servidor. Beleza. O parágrafo único, que é essencial para a gente, vai dizer assim. Os cargos públicos acessíveis a todos os brasileiros, eles são criados por lei, com denominação própria e vencimento pago pelos cofres públicos para provimento em caráter efetivo ou em comissão. Então, meus amigos, a gente já vai tirar a regra, aqui é o seguinte, a regra é que o cargo ele é criado por lei. Mas é só a criação, professor, do cargo? É só a criação do cargo que é feita por lei? Não. Embora a lei fale apenas da criação, pessoal, mas a doutrina entende, em virtude do princípio do paralelismo das formas, a doutrina entende que a transformação e a extinção do cargo também precisam de lei. Então, se para criar um cargo público é necessário lei, transformar e extinguir também. Tudo bem? Então, a regra é que a criação, transformação e extinção dos cargos, ela vai ser promovida por meio de lei. Essa é a regra. Mas temos exceção, claro, temos exceção sim. Temos exceção. A exceção, gente, ela é trazida no caso de decreto autônomo. Decreto autônomo. O decreto autônomo, gente, é uma figura prevista na Constituição Federal, lá no artigo 84, inciso 6 da Constituição Federal de 88. E o decreto autônomo é uma figura que pode ser adotada para inovar no ordenamento jurídico. A regra, quando a gente fala de decreto, a gente conversou sobre isso lá na aula de poderes da administração, né, poder regulamentar. Mas a regra é quando a gente fala de decreto, é que o decreto ele serve para regulamentar uma lei que já existe. Regulamentar um direito, uma obrigação que já existe. Essa é a regra. É o decreto executivo, ou decreto regulamentar. Está previsto no artigo 84, inciso 4 da Constituição. Esse tipo de decreto é a regra. Mas nós temos lá no inciso 6 do artigo 84, o decreto autônomo, que é a possibilidade de o presidente da República inovar no ordenamento jurídico através de um decreto. Essa possibilidade, gente, ela vai ocorrer mediante duas situações. Ele pode dispor mediante decreto autônomo sobre a organização da administração pública, desde que não implique. Ele pode dispor sobre a organização da administração pública, desde que não implique em aumento de despesa ou criação ou extinção de órgão. Pronto. Então, o presidente, deixa eu tentar a minha imagem daqui para não te atrapalhar. O presidente da República pode dispor, mediante decreto, sobre a organização da administração pública, desde que essa organização não implique aumento de despesa ou criação ou extinção de órgão. Tá? A partir disso, gente, nós já temos na doutrina a interpretação de que eu tenho já uma exceção para a transformação de cargo. A doutrina, a partir daí, entendeu que quando ele transforma o cargo e essa transformação não resulta num aumento de despesa, eu posso transformar esse cargo através do decreto, utilizando esse fundamento. Porque quando eu estou transformando um cargo,
eu estou simplesmente organizando a administração pública. Quando eu estou transformando o cargo, eu estou organizando essa administração, desde que essa transformação não resulte em aumento de despesa. Tranquilo? Então, essa é uma possibilidade do decreto autônomo. A outra possibilidade, gente, é quando a gente vai fazer a extinção de cargos ou funções públicas, desde que esse cargo ou função pública esteja vagos. Aí sim. Nós podemos, meus amigos, fazer a extinção de cargo ou função pública por meio de um decreto autônomo se esse cargo ou função pública estiver vago. Então, o que é que a gente já pode entender aqui? Fazer um resumão para você. Qual é a regra? A regra é que para criação, transformação e extinção de cargo ou função precisa de lei. Exceção. Para transformação, eu posso fazer essa transformação, se ela não implicar aumento de despesa, eu posso fazer através do decreto, porque eu estou organizando a administração pública. E na extinção? Ora, na extinção, eu posso fazer extinção também por meio de decreto, desde que esse cargo ou função esteja vago. Se estiver ocupado, professor, aí tem que ser lei. Se o cargo público ou função pública está ocupado naquele momento por um servidor, ele pode ser extinto, mas tem que ser lei. Se estiver vago, pode ser decreto. Por exemplo, eu tenho um cargo lá em determinado município, eu tenho 10 cargos de datilógrafos. Gente, qual é a função de datilógrafo hoje? Não existe mais na prática esse cargo. É um cargo que existe na estrutura do órgão, mas que não vai ser ocupado, porque não tem mais essa função de datilógrafo. Não existe mais. Ninguém trabalha mais com datilografia. Então, o que é que a gente faz? Extingue esse cargo público, ninguém vai fazer mais concurso para ele. Nós não vamos mais fazer concurso para um cargo de datilógrafo. Então, a gente extingue esses cargos por meio de decreto. Estão todos vagos. É um exemplo. Beleza? Vamos fazer questão para a gente finalizar nossa aula. É uma aula mais curtinha mesmo. E ela diz assim, ó. Quando o cargo público estiver vago, poderá o chefe do executivo extingui-lo por meio de decreto. A gente acabou de ver isso, gente. Está certíssimo. Se estiver vago, extingue por meio de decreto. Beleza? É a possibilidade, uma das possibilidades do decreto autônomo, meu amigo. Eu espero que eu tenha te ajudado a entender melhor aqui a nossa teoria, nosso tópico de criação, transformação e extinção de cargos. Se você ficou com qualquer dúvida, não tem problema. Eu me ponho à disposição, pode ter certeza, gente, que eu e toda a equipe do TEC, a gente está com você até essa nomeação e até essa posse. Então vai lá, entre em contato comigo, que assim que possível eu te dou um retorno. Combinado? Valeu demais, um forte abraço e eu te aguardo na nossa próxima aula.